Já ouviu que é melhor obedecer do que sacrificar? Vamos entender agora esse contexto exatamente. Lá em 1 Samuel, capítulo 15, vai dizer assim: Samuel manda destruir os amalequitas. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. E em Êxodo, se não me engano, acho que foi capítulo 17. Quando o povo lá foi libertado do Egito, lá com Moisés, quem pelejou contra os amalequitas foi Josué. Não sei se vocês lembram, quando Moisés ficava com o braço levantado, o povo de Israel ganhava. Quando abaixava, era derrotado. E aí, se eu não me engano, eu vou colocar aqui exatamente, que eu não me lembro o nome dos dois que ficaram um de um lado e o outro de outro para poder segurar os braços de Moisés. Mas só para vocês recordarem um pouquinho o que aconteceu aqui nesse contexto. O que aconteceu aí no versículo 3. Vai, pois agora, e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver. Não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Ou seja, Deus foi bem específico para Samuel. Fala para Saul para ele entrar com a guerra lá contra os amalequitas, e é para destruir tudo. Ovelha, camelo, jumento, tudo. Criança, mãe, homem, mulher, tudo. Ele foi bem específico. Os versículos, Saul vai se preparando ali para a guerra, Só que lá no versículo 8 vai dizer que Saul tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Deus falou o quê? Destrói tudo. O rei Saul poupou o rei Agag, que era o rei dos amalequitas, ou seja, já começou não destruindo tudo. E aí no versículo 9 vai dizer: e Saul e o povo pouparam a Agag e também o melhor das ovelhas, das vacas, dos camelos, jumentos, cordeiro e do melhor que havia. Não quiseram destruir totalmente. 10 e 11. Que Deus rejeita Saul como rei. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Por um lado, tem o adorável Samuel, que ouve a palavra do Senhor, que faz tudo como o Senhor manda. Tudo que o Senhor manda ele falar, ele fala. E por outro lado, a gente tem Saul, que Deus fala uma coisa e ele faz outra. E ao decorrer, se você ver os versículos, os capítulos anteriores, Saul ele não tem o hábito de ter aquele temor por Deus. Aquele temor não no sentido de medo, mas no sentido de honra, sabe? Eu tenho que consultar a Deus as minhas decisões, eu tenho que fazer isso, só que eu tenho que primeiro perguntar a Deus se eu devo, se eu posso. Gente, não tem como viver uma vida com Deus se você não quer se submeter à autoridade de Deus. E isso é exatamente sobre pedir a autorização de Deus para tudo. E olha bem, veja bem, nós somos limitados, certo? Quando a gente toma uma decisão, a gente não toma sabendo o que vai acontecer, a gente deduz. A gente pode até deduzir, só que a gente não sabe. Deus, ele sabe toda a nossa história, ele já escreveu a nossa história. Então ele sabe que se a gente tomar uma decisão, aquela decisão ela pode cooperar pro bem ou pode cooperar pro mal. Só que quando você pede a direção de Deus, você entende que para onde ele vai te encaminhar tá de acordo com o que ele escreveu para tua vida? A palavra do Senhor vai dizer: a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para aquele que os ama. E Saul, por ter esse jeito dele, mais ou menos, vamos dizer assim,
de querer fazer aquilo que ele acha que tem que fazer, ele acabou perdendo um reinado para sempre. O versículo anterior, lá no capítulo 13, versículo 13 de 1 Samuel, vai dizer que Samuel diz a Saul: procedeste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porquanto agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Gente, só para vocês entenderem, Saul, ele era muito impulsivo. Eu vejo Saul muito como um cara impulsivo, sabe? Porque nessa questão, nesse contexto aqui, o que aconteceu? Samuel tinha que chegar entre 7 dias, se eu não me engano, acho que era para oferecer um sacrifício. Eu não lembro exatamente o contexto. Só que aqui vai dizer que como Samuel não chegou no prazo que ele tinha que chegar lá para falar com Saul, para fazer o que eles tinham que fazer, Saul saiu fazendo o que Samuel deveria ter feito. Ou seja, ele fez, se eu não me engano, acho que ele ofereceu o sacrifício. Uma coisa que só Samuel fazia. Entendeu? Naquela época só ele poderia fazer. Então, ou seja, ele não escutava como se fosse as regras. Deus já tinha um plano para Saul. Entende? Aqui Samuel fala muito específico. Agora o Senhor poderia ter confirmado o teu reinado para sempre. Só que pelo fato dele ser impulsivo, ele já perdeu a primeira coisa. Ou seja, os descendentes de Saul também seriam rei. Sabe? Assim, ele seria rei, os filhos, os netos, os bisnetos. Ou seja, o reinado para sempre. Para sempre, imagina. Enquanto tivesse descendência, o reinado seria um dele, seria da família dele. E aí ele perdeu isso simplesmente porque quis ser dessa forma. E imagina pra mim e pra sua vida o que Deus já planejou pra nossa vida, e talvez a gente, por não querer ouvir o que Deus tem a dizer, por não seguir as regras de Deus, por não seguir os mandamentos, por não cuidar do nosso coração, às vezes a gente perde promessas. Gente, isso me fez lembrar lá no comecinho, lá quando eles foram libertados do Egito, quando o povo de Israel foi libertado do Egito, que eles tinham a terra prometida. Gente, eles não herdaram por erro deles, por murmurar, por não confiar em Deus, por não se submeter ao que Deus falava, ao que Deus pedia para eles confiarem. Então, assim, os planos que Deus tem para nossa vida são maravilhosos. E estando lá pro capítulo 15, se a gente não herdou algo até hoje, refaz a sua memória. Vê se você realmente está pedindo a direção de Deus. Vê se você está entregando o teu caminho para Ele todos os dias. Senhor, guia os meus pés, unge os meus lábios para que eu não venha falar algo que vai, sabe, me trazer algum tipo de mal. E aí lá no capítulo 15, a desculpa de Saul de não ter matado as ovelhas, tudo, e acabar que Saul não matou o rei Agag, mas Samuel matou. No mesmo capítulo 15, mais lá pra frente, ele matou. Porque Deus falou que era pra destruir todos. Então era pra destruir todos. E aí, sobre as ovelhas, o camelo, lá, os animais, os melhores animais que Saul não quis, que Saul poupou e não quis matar, ele foi dizer pra Samuel que não matou pra oferecer em sacrifício a Deus. E aí Samuel fala pra ele: porventura, porventura, lá no versículo 22, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em quem obedece a palavra do Senhor? Ou seja, ele quis dizer assim: então tu acha que o Senhor prefere sacrifício do que você obedeça a palavra dele? Você acha que isso é melhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrifício e o atender, melhor do que a gordura e o carneiros. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, para que não sejas rei. Ou seja, Samuel foi bem específico. Você acha que é melhor você sacrificar os animais do que obedecer o que Deus tinha falado pra você fazer? Gente, isso é meio que abre um leque na nossa mente, né? Que muitas vezes a gente acha que se sacrificando, às vezes você é uma pessoa que quer estar fazendo o tempo inteiro abrindo mão de mil coisas, tá? Abrindo mão de mil coisas, gente. A gente querer abrir mão das coisas, né, que não tá nos fazendo bem, que não está nos aproximando de Deus, até vai.
Só que não pense que você se sacrificando o tempo inteiro tá fazendo melhor para Deus do que se você estivesse somente obedecendo a palavra dele. Sabe o que Deus quer de mim, de você? Que você chegue para ele e fale assim: Senhor, me chamaram para ir em tal lugar, eu devo ir? Se ele falar que não, é não. Ponto. Sabe os nossos filhos? Quando vem falar alguma coisa com a gente, fala não. Ah, mas por quê? Por que não? Ah, mas por quê? Por que não? Ele é pai. Deus, ele é pai. Ele sabe, antes da gente achar que a gente sabe, ele já sabe o que vai acontecer, o que vai vir. E pra ele é melhor que a gente obedeça. É impossível viver os planos de Deus se você não quer submeter a autoridade dele. Não faz sentido. Deus, ele quer que sejamos... Aqui a gente vê muito Samuel e Saul, Samuel e Saul. E a gente vê como é que Samuel, ele é com Deus, gente. Que maravilhoso Samuel poder ouvir a voz do Senhor falando com ele. O Senhor, ele abria o coração para Samuel. Ele falava, ó, me arrependo de haver posto a Saul como rei, porque deixou de me seguir. Ou seja, ele desabafava com Samuel. E o Senhor, ele quer de mim e de você isso. Ele quer que a gente seja amigo dele, que a gente confie nele, que a gente esteja sobre a autoridade dele. A gente está sobre uma autoridade que sabe o que vai acontecer. A gente não está pedindo conselhozinho, direção, permissão para qualquer pessoa. A gente está pedindo para Deus. Quando Deus fala, faz isso, a gente tem que fazer. Faz aquilo, a gente tem que fazer exatamente como Deus havia mandado. Ou seja, Deus falou bem específico, destrói tudo. E ele teve excesso disso, poupou aquilo. Lá quando Noé estava construindo... Gente, eu adoro a história de Noé. Quando Noé estava construindo a arca, vocês reparam que Deus, ele fala especificamente medidas, largura, tudo. E Noé faz exatamente como Deus havia mandado. Ou seja, que sejamos como Noé. Que quando a gente esteja lendo a palavra, que a gente pegue cada pessoa e fale, Senhor, eu quero ser mais como essa pessoa aqui. Eu quero ser mais como Samuel, eu quero ouvir a tua palavra. Eu quero ser como Noé, que o Senhor fala exatamente, eu faço exatamente aquilo que o Senhor tá falando pra mim fazer. Porque eu não quero perder um reinado igual Saul perdeu. Eu não quero precisar passar por coisas mirabolantes pra poder finalmente ouvir a tua voz. Entende? Então, que eu e você, a partir de hoje, botamos de uma vez por todas na nossa mente que essa palavra, ela fez assim, ó. Porque já tem um tempo que o Senhor tem falado comigo sobre ser guiado pelo Espírito Santo. Ser guiado. Tô indo, filho. Ser guiado pela palavra do Senhor. Ser guiado pela voz dele. O sim, sim, o não, não. E sabe por que eu penso muito nisso? Porque eu sei que se eu tomar uma decisão e der errado, gente, eu vou chorar pra quem? Eu vou me ajoelhar pra quem? Eu vou estar aos pés de quem? Então, poxa, não é justo, sabe? Então não é melhor você já pedir a permissão, Senhor, devo ir, devo fazer ou não? Porque se ele fala não, ele já te livrou de 1000 coisas que você não imagina, sabe? Coloca isso no conselho que eu vou dar pra vocês. Eu tava até vendo um plano de leitura pra mim. Só que os planos de leitura normalmente são 3, 4 capítulos por dia, né? Isso como se fosse pra você ler a Bíblia em um ano, né? E, gente, eu acho maravilhoso esses planos de leitura. Inclusive, eu tava vendo. Só que foque em meditar na palavra do Senhor. O teu devocional não pode ser um devocional que vai passar durante... Vai chegar à tarde e você vai esquecer do que você leu. Porque aí você literalmente vai estar lendo. O Senhor, ele não quer que a gente lê. Ele quer que a gente medite. Entende? Então, se você meditar, a palavra do Senhor, ela vai entrar como espada no teu coração. E aquilo vai te libertar. Agora, se você sair lendo, o que vai entrar no teu coração? Qual o aprendizado que você vai ter? Entende? Então, assim, nosso dia, ele é bem corrido. Se você tem um pouquinho mais de tempo, você vai conseguir meditar um pouquinho mais. Só que é importante que você tenha em mente sempre meditar. Gente, ontem eu li um capítulo, hoje eu li um capítulo, tem dias que eu consigo ler até um pouquinho mais. Só que eu sei que é somente algo que vai entrar como espada no meu coração. Entende? O Senhor, ele não quer que a gente lê e
nada muda na nossa cabeça, não. Ele quer que a gente leia, entenda e que aquilo mude a nossa forma de pensar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa palavra, tá? Eu sempre trago reflexões, então se você já quer ouvir as próximas reflexões que o Senhor colocar no meu coração, né, já se inscreve, curte, porque o YouTube entende que é um conteúdo relevante, tá? E muito obrigada por estarem aqui. Um beijo e fiquem